Como eu estava falando, nós vamos então partir dos paradigmas de pesquisa, porque nós temos que ter uma ideia inicial de onde nós queremos chegar. Eu parti do paradigma crítico, mas nós falamos sobre outros, lembram? Então nós temos o emancipatório crítico, que é o que eu uso, geralmente ligado às pesquisas sobre desigualdade social, sobre injustiça, muito usado pelas feministas nos anos 60 e 70, né? Até hoje usam, mas foi muito usado, né, pelas feministas. Nós temos também o construtivismo e interpretativismo, que é parte também da etnografia, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo e os métodos mistos. Então, é dentro dessa perspectiva, dessas 4 dimensões paradigmáticas, que nós vamos trabalhar a análise de dados da pesquisa que conduzimos. Então, vamos começar primeiro com um pouco falando sobre a fundamentação disso, né? A diferença entre a abordagem analítica tradicional e a analítica atual, moderna, né? Eu me enquadro muito na transição entre a tradicional e a moderna, porque eu uso pouco as questões ainda da tecnologia, né? A tecnologia que eu uso é de vídeo, que já foi usada há muito tempo atrás, mas a tecnologia digital, de interações sociais via internet, eu não tenho usado muito pouca coisa nós fizemos. Mas então qual é a diferença entre a etnografia clássica e a etnografia crítica? Já foi motivo de uma nossa aula, mas eu trouxe a fotografia aqui do autor mais conhecido da era clássica da etnografia, que é o Malinowski. Então nós temos a etnografia clássica, que começou com Malinowski, né? Depois tem a Margaret Mead e outros mais dessa época. Nós temos as abordagens etnográficas críticas, que, como eu disse, começam nos anos 60 e trata da questão das contradições sociais. As abordagens feministas, que são mais avançadas em termos da crítica contra o machismo, contra a masculinidade exacerbada. Nós temos a teoria fundamentada, né, que é aquela teoria que nós temos como base, né? Por exemplo, na minha área, nós temos a teoria da construção social, que é uma das mais utilizadas na área de estudos sobre fracasso escolar. E nós temos a fenomenologia, que eu já falei, que é a observação direta dos fenômenos. Então nós temos essas como modos clássicos de fazer etnografia. No seu desenho clássico, a etnografia clássica deriva da antropologia e foi adaptado para estudar os grupos numa escala maior, né? Numa escala menor, os grupos urbanos mais próximos, né? As salas de aula, as escolas, as comunidades mais simples, né? As tribos de uma forma mais reservada dentro do seu próprio domínio. E ela serve, então, para pesquisar a cultura, para descrever a cultura de um modo geral, muito mais do que o sujeito, a sua percepção, né? Nesse sentido dos rituais, dos sistemas de crença, dos dados de primeira mão, obviamente, que não haviam ainda os recursos que nós temos hoje tecnológicos, né? Mas quando usar a etnografia clássica? Você vai usar a etnografia clássica quando você quer comparar a cultura X com a cultura Y. Por exemplo, a cultura de uma ala hospitalar com a cultura de uma sala de aula, a cultura de uma rua com a cultura de um departamento, a cultura de um grupo familiar com uma tribo, ou de um grupo profissional e assim por diante, né? Seriam as perguntas que você tem que fazer. Qual é a cultura, né, da escola? Qual é a cultura da rua? Qual é a cultura da família? Os pontos fortes dessa etnografia clássica, como está colocado aqui, é que ela fornece uma descrição detalhada do sistema de crença, dos comportamentos, da interconexão entre culturas e grupos, né? Principalmente localizando a questão da linguagem, o propósito da linguagem.
E a fraqueza, né, o ponto fraco dessa etnografia clássica é a pseudoneutralidade, que é muitas vezes colocada, que o pesquisador fica neutro. Não existe neutralidade, né? Essa é uma grande ironia da etnografia, né? A grande quantidade de dados observacionais, quer dizer, você demora muito fazendo esses dados, às vezes demora anos, tem pessoas que fizeram trabalhos que duraram 10 anos. Eu já fiz trabalhos que duraram 4 anos, 5 anos, 2 anos, né? Então, e são muito caras, porque você tem que ter espaço para colocar tudo isso, você tem que ter equipamento para colocar tudo isso. Eu, por exemplo, atualmente, eu tenho 80 HDs de 5 teras, mas isso, imagina no passado, quantos CDs, quantos drives, né? Aqueles CDzinhos de disquete, aquele disquete ainda 5.1, depois o 3.6 e assim vai. Nós fomos colecionando e mudando de tecnologia para arquivamento, para colocar esse material para se tornar disponível. E no meio dessas trocas a gente perde muitas coisas, né? Transformar fita de VHS para fita de DVD e depois de DVD para pendrive e assim por diante. Nós temos essa dificuldade porque é muita quantidade de material. Enquanto que a etnografia mais moderna, você coloca tudo no HD e pronto, e coloca tudo numa pendrive, ou coloca nas nuvens, né? E fica assim. A etnografia crítica, em contrapartida, ela parte da tradição etnográfica clássica, mas ela carrega essa noção crítica que vai além da abordagem hermenêutica descritiva. Ela tem uma tendência à teorização crítica também. O seu foco é identificar onde está o poder, como é que ele é mantido e como isso pode ser mudado. Então nós temos uma intenção de nomear as coisas, como o Erickson falou sobre o meu trabalho de tese já lá em 1992, ele escreve agora na publicação recente que eu vou fazer do meu livro de tese em português, que eu fiz uma nomeação das questões sociais sobre o fracasso escolar. Então, nomear as coisas é muito também da relação que eu tenho com Paulo Freire, né? Do destacado, do inédito viável. Então, essa etnografia crítica eu herdei dessa junção do trabalho do Erickson com o trabalho do Freire. Mas eu tenho muita honra de ter crescido junto com isso e desenvolvido outros aspectos, como, por exemplo, a relação de baixo para cima, que foi uma das construções teóricas mais elogiadas da metodologia da minha tese de doutorado, onde eu traço uma conversa de baixo para cima entre os jovens fracassados, os jovens que ficam nas escolas, perdidos, sem ter saída até serem expulsos, e os seus professores, e os seus diretores, e os políticos, e os comandantes, vamos dizer assim, os governantes da educação brasileira. Então, eu criei esse mecanismo que eu chamo de bottom-up, de baixo para cima, de conversação entre diversas esferas do desenvolvimento da relação de poder. E, obviamente, essa conversa fluiu, mas fluiu de uma maneira muito complicada. Vocês podem ver no meu livro assim que ele for lançado o ano que vem, em português, que em inglês ele já existe há 30 anos. Bem, como usar? A etnografia crítica é usada particularmente quando você quer resolver questões de assimetria de poder na sociedade. Quem pode ter poder? Quem tem o poder? Como esse poder é distribuído e é mantido? Aqueles que são desempoderados, como eles podem se empoderar, né? Como eles podem contribuir para o equilíbrio ou desequilíbrio desse poder? Como aqueles que são mais impotentes estão conseguindo ter suas vozes ouvidas? E para isso nós fazemos pesquisas, para dar voz àqueles que são silenciados pelas suas condições de subalternidade, de desgraça, de pobreza, de vulnerabilidade, de preconceito, né? Aqueles que estão à margem da nossa sociedade.
Então, a etnografia crítica, ela serve para quê? Ela serve para identificar um grupo X que foi constituído e moldado por instituições culturais dominantes, como a mídia, a ciência, a economia, a política, as questões de gênero, o racismo, a religião, que têm sido motivo de várias polêmicas em todas as redes sociais, em todas as notícias de jornais no mundo inteiro, né? As pessoas fazem guerras por religiosas, guerras econômicas, guerras políticas, guerras de gênero, e a mídia sempre por trás, fomentando aquele que tem mais poder, aquele que tem menos poder, e antagonizando uns aos outros. Então nós temos aí um papel muito grande da nomeação do problema pela mídia e do confronto entre essas diferentes instâncias sociais, né? O poder em contextos sociais particulares, como que um conjunto de interesses estão sendo mantidos e assim mantendo as desigualdades, né? Como poderia ser alcançado melhor equilíbrio de poder? Qual é o ponto forte da etnografia crítica? É que o foco é específico no poder como conceito e com fundamentos teóricos definidos, relacionando e localizando esse poder. Por exemplo, nós temos os neomarxistas, as teorias sociofeministas, nós temos as teorias críticas do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, né, que é um livro fantástico. Então, que são pedagogias críticas ou etnografias críticas ou trabalho crítico que fomentam, que são pontos fortes da etnografia. Quais são as fraquezas? A fraqueza, o ponto fraco da teoria crítica, é que a emancipação sempre foi uma questão espinhosa, né? Quem é capaz de emancipar quem? Eu, você, quem? Como nós vamos nos tornar emancipadores de alguém, né? Os fanáticos religiosos são colonizadores, implementam ideias de emancipação. Quer dizer, o que tem por trás disso? Na realidade, quando nós nos tornamos portadores da emancipação, nós estamos contra pessoas muito poderosas, então nós somos chamados de fanáticos. Esses fanáticos, esses turbulentos, né? As pessoas que fazem barulho, fazem tumulto na universidade, os cientistas fazendo tumulto, nós somos xingados de tumultuadores. Por quê? Porque nós estamos nomeando essas desigualdades, nós estamos apontando essas diferenças, as injustiças, a falta de liberdade, o cerceamento da liberdade. Essa é a grande fraqueza, porque muitas vezes nós somos tomados como fanáticos, como lunáticos, né? Isso é normal, para mim é normal, né? Eu sempre fui convocada a chamar o meu grupo de alunos fracassados de insucessos, né? Mas na realidade não são insucessos, são fracassos mesmo, porque eles são excluídos da sociedade. Nós temos então os critérios para se fazer uma etnografia crítica. O primeiro é você localizar onde está o poder de opressão, né? Que deve ser uma questão chave. O segundo é como se pensar uma forma de emancipação e transformação social dessa desigualdade sofrida pelo sujeito que está participando da pesquisa. E terceiro é tratar isso de uma forma que possa levar a uma ação libertadora. E o outro critério é identificar se o pesquisador está abordando adequadamente a coleta de dados, o design da pesquisa, a análise e a interpretação de dados, né? E o outro nível de critério é o nível abstrato de compreensão dos aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais, que devem ser adquiridos através da interpretação utilizando a teoria crítica, mas também a crítica que o próprio sujeito tem sobre a condição dele, mas que muitas vezes está velada, ele nem sabe que ele está criticando a situação dele, ou muitas vezes ele se confunde com o próprio opressor, né? Ele fica tão colado na ideia da opressão que ele não se identifica como uma possibilidade
e sim como uma pessoa que não consegue sair daquela situação. Então eu listei aqui 5 estágios da etnografia crítica que eu não vou ler, mas vocês podem pesquisar aqui no nosso slide cada uma delas, mas eu achei importante colocar para vocês terem à mão aqui essas ideias. Mas eu vou falar sobre alguns pressupostos. O primeiro é que o poder e a desigualdade são ativamente procurados e questões de raça, etnia, gênero e opressão de classe são encontradas. Quer dizer, nós vamos procurá-las e vamos encontrá-las. Haverá uma dialética entre os dados coletados e a teoria e a construção dessa teoria. E o pesquisador e o pesquisado têm a obrigação de agir e mudar as condições de opressão que eles estão vivenciando, que eles estão buscando olhar. Uma análise temática seria você ler esse banco de dados, você lembrar suas questões de pesquisa, você fazer um estudo sério, rigoroso dos dados, das narrativas, né? Fazer um mosaico das falas que aparecem, sublinhar em cores. Eu uso muito esses lápis coloridos para sublinhar cada uma das categorias. Eu vou falar sobre categoria daqui a pouco, com uma cor diferente, nomeando quais são as categorias idênticas. E do lado, assim anotando do lado, você coloca a descrição de por que você assinalou aquilo daquela cor. Também você vai anexar etiquetas, bota aquelas panfletagens mesmo, post-it para tudo quanto é lado, né? Identificando os subgrupos. Isso é feito também pelo software de dados computacionais, mas é muito mais bonito, muito mais bem feito à mão, porque você pode mudar de lugar, né? Conceituar esses agrupamentos, né? De forma a vincular a literatura que você estudou e a teoria. Então ali você coloca o nome de um autor, aqui você coloca o nome de um livro, aqui você coloca uma teoria que você leu e você vai juntando esses dados de uma forma coesa, de uma forma que você possa fazer uma análise do tema que você está colocando. A análise dos eventos. Você tem que descrever o evento como ele realmente aconteceu. Você tem que dar uma perspectiva de representação para esse filme. Quem é que está nessa perspectiva, né? Quais são os aspectos estruturais desse evento? Tempo, espaço, localização, contexto. Qual é o significado das ações que podem ser interpretadas nesse contexto, né? O que aconteceu e como esse acontecimento pode ser explicado. Qual é o impacto mais amplo desse evento? É histórico? É futuro? É agora? É imediato, né? A classificação do evento, se ele é amplo, se ele é dividido em subgrupos e de desenvolvimento teórico, para você dar uma redação mais coesa a esse trabalho. Como a representação do pesquisador sobre o evento foi afetada pela situação do trabalho de campo e seu acesso se é limitado às pessoas. E aí eu tenho uma história para contar. Eu lembro, a Cleonice Pugian estava me relatando uma análise de um evento que aconteceu num abrigo que ela estava pesquisando, onde tinham uns 12 meninos que viviam todos no mesmo quarto, uma situação de pobreza e miséria muito grande. Eram meninos de rua, mas que estavam abrigados temporariamente nesse local. E o diretor do abrigo, ele estava recebendo, obviamente, doações e dinheiro do governo e vários recursos financeiros, mas não muito, porque esses recursos são sempre muito limitados. Mas ela foi à cozinha e a cozinheira reclamou que as crianças estavam comendo salsicha já tinha uma semana e que ela não conseguia fazer o diretor comprar outro tipo de comida que não fosse a salsicha, e que ela achava um absurdo porque tinha chegado um número enorme de materiais de doação, de bolsas, de alimentos, e que ele tinha separado e tinha feito um outro destino daquela comida. E a Cleo virou para mim e falou assim: Carmen, o que você acha que eu devo fazer?
eu vou denunciar, vou lá falar com o diretor que ele não pode fazer isso, que os meninos não podem ficar comendo mal, que eles estão muito debilitados. Eu falei, não, Cléo, você não vai falar nada, porque se você falar, ele vai te tirar de lá e você não vai mais ter acesso a esse tipo de informação. Então eu acho assim, você tem que saber como é que o seu trabalho vai afetar o seu trabalho de campo, porque você não vai mudar aquela cultura, você não vai mudar o diretor, você não vai mudar a situação, porque é uma situação comum, né? Limitação da alimentação. Mas teve um outro fato muito interessante que aconteceu no Degase e que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que é um outro evento. O Degase é onde são presos os meninos infratores, certo? Então eu estava na sala do diretor e senti um cheiro muito desagradável. E depois, com algum tempo, os meninos começaram a falar, em vez de chamar Degase, chamava de Degaze. E aí falaram que o diretor da instituição submetia os meninos a situações de humilhação e de exploração sexual para que eles fossem para um determinado espaço ou para outro espaço. Depois de ouvir muito aquilo e ter confirmação através do meu olfato de que isso estava acontecendo na própria sala do diretor, eu fui à minha diretora, que era a professora Terezinha, que era a sub-reitora da universidade, da UERJ, denunciei o fato e ela colocou uma pessoa da Polícia Federal para investigar e o diretor foi denunciado, foi afastado do cargo e foi preso e obviamente porque ele tinha curso superior, depois foi solto, não voltou mais para o cargo, foi demitido, mas pelo menos, quer dizer, através um evento desse eu não podia deixar passar, era muito sério, era muito forte e nós ficamos realmente, é claro que eu fiz tudo isso no anonimato, estou falando agora porque já são anos e anos e anos e isso foi notícia de jornal, e agora eu estou falando que foi eu uma das pessoas que denunciou o diretor, mas naquela época ninguém ficou sabendo, porque senão eu teria saído de lá também, né? Mas ele foi afastado imediatamente. Então, a análise do evento e a sua apropriação é muito importante, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre a codificação dos dados. É uma parte bem complicada, mas muito legal de fazer, muito legal, sabe por quê? Porque a gente vê os dados vir ao encontro da gente, os dados se tornam dados. Porque eu costumo dizer que os dados só são dados quando eles falam com a gente. E através da codificação, a gente tem esse dado falando com a gente, porque emergem dos dados aquelas categorias. Não só a fundamentação teórica, mas também fundamentada pelo gerenciamento do computador. Então, primeiro nós fizemos toda aquela análise manual, derivamos as categorias, marcamos, fizemos aqueles panfletinhos, colocamos, codificamos tudo. Agora, nós vamos fazer isso através da máquina, né, do computador, que a gente já colocou tudo lá dentro mesmo, né? Antigamente, imagina, só podia colocar no processador de dados do computador, no processador que eu usava, os dados em TXT, texto, né? Com aquela finalização texto. Hoje em dia você coloca tudo, imagem, PDF, o Word, qualquer tipo de material que você queira colocar, o programa capta. Então vamos ver as perguntas que o pesquisador precisa fazer para saber se ele precisa ou não codificar os dados. A primeira, quando usar, né? Quando você usa a codificação? Você usa através de programas qualitativos para você checar o que você já realizou manualmente. A segunda coisa é que você precisa ser um pesquisador experiente, né? Que domine, por exemplo, alguma língua, porque a maioria desses codificadores são em inglês.
ou processamento também é em inglês. Então é muito difícil você lidar com a base de dados, com a ferramenta em si, tá? Qual é a vantagem? Você tem uma maneira de analisar um volume de dados muito grande, muito rapidamente. E você tem a vantagem de poder descontextualizar os dados daquela massa que você tinha. Você vai enxergar coisas que não estavam na sua lista de categorias, que você estava fixado numa determinada temática, que aparece outros códigos aparecem. E a codificação, ela começa com os códigos pré-concebidos por você, né, que você já marcou ali na sua lista, no seu, eu chamo de bloco, né, no seu bloco de dados, de transcrição e de material que você juntou durante a sua coleta de dados. Mas você tem que se perguntar algumas coisas. Eu vou ler só umas 2 perguntas, mas as outras já estão aqui, né? Se não estiver usando uma teoria fundamentada ou gerenciamento por computadores, você precisa codificar? Você que vai responder, não sou eu, né? A codificação é uma parte essencial e obrigatória da realização de análise de dados qualitativos? Você que decide, né? A codificação pode ser realizada sem análise temática? Será? Né? O que é código, o que é tema, o que é categoria? Você que vai julgar, né? Vai ter aquele feeling, né? Aquele sentimento de como que você vai usar esse material. Depende da sua área também, depende se você vem da área de linguística, você vai usar códigos linguísticos mais ligados à morfologia da palavra, ao uso da palavra. Se você for mais ligado à prática, você vai usar a cultura que aquela palavra está inserida e assim por diante. Na realidade, a codificação de dados é por palavra, é por tema. Então, praticamente você precisa de temas, né? Onde se encaixa a análise temática? E pode ser realizada sem codificação? Claro que pode, mas é muito mais difícil, né? Tornaremos, então, diferente os resultados por processos idênticos, né? Temas e códigos. Então, se você tem os temas e tem os códigos, você vai combiná-los, é óbvio. Então, não tem processo idêntico. São 2 coisas distintas, mas muito parecidas, né? Então, quais são as etapas da análise de dados qualitativos por codificação? O processo é interativo e recursivo, quer dizer, você tem que estar familiarizado com o seu banco de dados para você poder se mover através dele para frente e para trás, lendo e relendo que você já tem certeza e outros que você vai ainda descobrir, né? Você vai lembrando os objetivos da sua pesquisa, que você não pode esquecer. Os objetivos, a questão, o quadro teórico, a literatura que você revisou, e você vai seguir através desse banco de dados a descrição dos segmentos anotados também no bloco de notas e aqueles sublinhados e comentários que você fez, né? Esses segmentos são identificados e então você vai combinar com segmentos semelhantes que aparecem no banco de dados do computador e serão agrupados por semelhança. Geralmente eu combino assim, conhecimento, conhecer, conhecido, né? Estudado, conhecimento eu ligo com estudo, com análise. Então eu analiso o grupo de palavra com sentido semelhante. Muito bom fazer isso, porque você tem um bloco de sentido e você combina qual que apareceu mais, a que tem maior frequência, e você rotula aquela categoria por aquela que aparece com mais frequência, porque faz mais sentido, sempre levando em conta que no seu relatório você vai dizer que essa palavra se originou da combinação de outras com o mesmo significado. Esses grupamentos são conceituados, ligados mais diretamente à literatura, mais diretamente à teoria, na medida que você se move com os dados, quer dizer, o dado é a escrita que vai comandar essa análise. Então, a codificação ela tem várias etapas e você deve segui-las, né? A codificação exige habilidades do pesquisador. Ele precisa ter muitas habilidades. A primeira é uma visão ampla, a capacidade de ver os dados. O que eu faço, gente, eu fiz muito e continuo fazendo,
eu coloco todos os dados na parede do meu escritório, da minha casa, no meu apartamento, quando eu estou trabalhando fora do país, e eu coloco aqueles papéis pardos e eu escrevo ali, e ali eu vou colocando aquele número enorme de material, e aí eu deixo ele ali e ele vai se comunicando comigo. Na medida que ele vai se comunicando comigo, eu vou tendo essa visão ampla de como eles se consolidam. Eu vou dar um exemplo no meu vídeo para vocês entenderem como é. E vou mostrar também como eu faço isso no relatório da pesquisa. Sensibilidade teórica. Porque a teoria, ela vem depois da interpretação. Ela não vem antes. Você não vai fazer uma interpretação baseada para comprovar uma teoria que você acha que vai se adaptar àquilo ali. Você vai descobrir a teoria após você estudar e ter aqueles temas derivados dos seus dados. Capacidade de entender que nem todos os dados se encaixam perfeitamente no sistema de codificação. Tem os dados que ficam de fora, eles são muito pouco frequentes para poder o sistema pegar, porque eu já falei, ele pega a frequência de palavras, né? Uma atitude flexível, quando os seus dados estão confusos e acabam se encaixando com muitos códigos ao mesmo tempo, você ser flexível o suficiente para reduzir aqueles dados a um grupo coeso, a um grupo sensível de material que fale com você e que possa ser lido pelo seu leitor na hora que você escreve. Ter uma boa memória, óbvio, para você lembrar tudo que você viu e tudo que você achou semelhante, tudo que você achou diferente. É claro que você, com a ajuda, por isso é bom você trabalhar com grupo. Eu, por exemplo, que já perdi a minha memória há algum tempo e estou com a memória bastante ruim, o que eu faço é o uso de quê? Dos panfletinhos. Eu coloco os post-its, né, para me lembrar que eu tenho que escrever isso. Às vezes o meu computador fica um verdadeiro mosaico de post-it, porque eu preciso lembrar, na hora que eu estou escrevendo, daquelas ideias que surgiram durante a codificação. O que normalmente é codificado? Eu não vou ler porque eu já falei várias vezes. Os temas, os conceitos, as palavras-chave, né? Os eventos, as políticas, as questões e assim vai. Vários listados aqui no nosso slide. Como os códigos são identificados? Faça essa pergunta para você mesmo, né? Se os dados são melhores para entender o que está acontecendo e facilitar a formação de códigos. O que está acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas estão dizendo? O que essas ações são declarações que afirmam o que ela está dizendo, que confirmam que aquilo que ela falou é verdadeiro. Como a estrutura do contexto apoia aquela afirmação, mantém ou não mantém, ou muda a declaração ou a ação. Às vezes a pessoa faz uma coisa e fala outra, né? Nós vemos tanto isso, né? Então, quais são as opções de codificação? Nós vamos codificar tudo que é relevante, óbvio, por categorias e código. Nós vamos desenvolver temas a partir dos dados transcritos, não vamos inventar, não vamos recriar em cima do que o sujeito falou. O que está lá está, o que não está não inventa, tá? Não coloca a palavra na boca de quem não falou aquilo. Então o que está transcrito, o que está lá é que pode ser codificado. Fora isso, não é achismo, e vocês sabem, né? Ninguém acha nada, já está tudo encontrado. Então, se está encontrado, tem que estar registrado. Se está registrado, tem que estar lá para você analisar e você fazer submergir esse dado, resumir esse dado, editar o dado, apresentar uma narrativa ou um estudo de caso coerente, conciso, resumido. Não faça consulta aos dados com base na sua pergunta de pesquisa pré-definida e desenvolva alguns temas gerais. Quer dizer, você pode fazer essa consulta, mas não faça só essa. Você vai também para outros temas. Por exemplo, tinha uma aluna minha na Universidade de Mackenzie, lá pelos anos 80, que ela começou a desenvolver uma pesquisa sobre um bairro lá em São Paulo,
e ela então queria trabalhar com a questão da temática principal, né? E a temática principal para ela seria a questão da desigualdade, né? E ela foi pesquisar então nesse bairro, e lá no bairro tinha uma vala negra, né? Um riacho que o despejo de esgoto era todo feito ali, e ela queria então trabalhar com a questão da desigualdade, a questão da injustiça social, e as pessoas que ela estava investigando só queriam falar sobre a vala negra. Elas estavam com certeza pensando que a minha aluna era uma representante da prefeitura, alguma coisa assim, e eles insistiam em falar que a temática era a vala negra. Acabou que a pesquisa dela se transformou em cima da temática vala negra, obedecendo muito o ritmo do nosso amigo Paulo Freire, né, que falava: a palavra tem que emergir do contexto, da pessoa, do sujeito que está vivenciando aquela vida, aquela situação de opressão. Então, como é que nós vamos usar os pacotes computacionais para análise de dados? Nós temos 3 princípios: o código e recuperação, a geração de teoria e análise de conteúdo. Eu uso para geração de teoria e análise de conteúdo. Para recuperação do código, eu uso mais análise manual mesmo, tá? Esses programas são ferramentas muito úteis, mas eles contêm muitas armadilhas e limitações, e você tem que estudá-los muito bem para poder você aplicá-los. E outra coisa, eles mudam, eles são revitalizados, eles são modificados, reprogramados e mudam completamente de configuração, e vocês têm que estar a par dessas modificações. Por exemplo, o Atlas T, eu comecei com o número 1, hoje já está no número 9. Quantas modificações? Pelo menos uma vez por ano, né? Então, nós temos que estar familiarizados com essas modificações. Como eu falei, antigamente não pegava texto quase nenhum, hoje já pega texto, imagem, tudo. E eu coloquei aqui do lado alguns programas de sistematização de códigos, o Ethnography, o Ethno e o Super Hypercall. São 3 tipos de programas que têm capacidades, o primeiro de arquivo, o segundo de links, né? E o terceiro de codificação automática e semiautomática. Então, para cada um tipo de programa, para cada um tipo de utilidade, para cada um tipo de necessidade que você vai ter, você vai sistematizar com um código de programa diferente, né? Mas como eu falei, eu uso o Atlas TI. Eu coloquei os outros aqui, mas eu uso o Atlas TI porque é um dos mais conhecidos no mundo. Ele pega palavras em português, ele atende perfeitamente às necessidades profissionais que eu tenho, que é a análise de conteúdo, e mas ele tem poucas alternativas, ele é muito fechado. E aí, ele é fechado com alguns aspectos, ele é um pacote fechado e que ele trabalha, por exemplo, basicamente com uma lista de frequência de palavras. Então ele começa da frequência de palavras, ele categoriza e depois ele dá os sinônimos, são agrupados, né? E depois ele faz uma análise em cluster, né? Aquelas nuvens de palavras que vocês costumam ver são utilizadas, que vocês veem que aparece uma palavra maior, outra menor, porque depende do número de vezes que a concorrência dessas palavras, né, no programa, com as suas categorias. E tem os programas que têm até análise semiótica e incluem gramáticas culturais. Eu nunca usei, mas eu acho muito interessante vocês explorarem isso no Atlas T. Então, o programa de análise de conteúdo, nós temos uma lista aqui também, ele tem essa facilidade, e dá uma enorme capacidade de visualização para o seu trabalho, né? Nós temos vários, o WordCrush é muito comum no Atlas TI, e esses outros que vocês estão vendo listados aqui, né? Então, quais são os pacotes computacionais que vocês têm? Esses que estão aqui, e a preocupação que você deve ter. Qual a preocupação? Primeiro, que a ferramenta é construída por um programa e, inevitavelmente, impacta os seus dados. Então, o programa
vai um pouco mudar a sua forma de analisar. A realidade que o programa analisa, ela é truncada, ela é segmentada, ela é texturizada, né? E ela se encaixa numa forma particular de programação que o programador, né, de informática fez. As abordagens sequenciais e os processos intrínsecos do programa se estruturam a partir de pensamentos de dados de maneira muito particulares, que você tem que descobrir quais são. O processo se enquadra e limita os seus dados, separando o pesquisador do contexto. Você já não está mais naquele contexto, você está só naquele programa e na limitação dele. As visões são reducionistas, são algorítmicas, são sequenciais, são determinísticas, são mecânicas e tudo isso são digitalizadas, você tem que levar em consideração. A realidade é baseada principalmente em objetos discretos e não em interpretações. A questão de gênero é outra coisa muito importante, porque quem faz os programas e quem usa os programas geralmente são pessoas do sexo masculino. E a mentalidade é masculina. O homem tem uma forma de pensar diferente e muito mecânica às vezes. E muito prática, no sentido da lógica matemática. A mulher, então, ela tem uma dificuldade de lidar com essa lógica. Então, se você é mulher, se prepare para enfrentar esses programas, porque eles foram feitos pelos homens, geralmente brancos, né, de classe alta, com QI lá em cima, e a gente fica um pouco limitada quando encara o programa e fala assim, e para eles é tudo muito lógico, mas para a gente que tem uma outra lógica de vida, né, para eles tudo uma sequência, para a gente é tudo muito tumultuado, a gente tem que cozinhar, lavar, passar e ao mesmo tempo se arrumar e fazer live e tudo ao mesmo tempo. Os homens não, eles fazem uma coisa de cada vez. Então, a maioria, não estou generalizando, tá? Eu acho que os homens têm capacidades maravilhosas que eu acho que tem que ser relevados. Mas no caso dos programas, são eles que fazem os programas. Dificilmente você encontra uma mulher nesses grupos de programadores. E a capacidade do programa de lidar com o tempo que o pesquisador precisa para depurar aqueles dados. A capacidade do programa, ela limita um pouco o trabalho. Ao mesmo tempo que ela dá uma velocidade na busca e codificação dos dados, ela te traz assim, bem, já que ele fez isso tão rápido, deixa eu colocar mais dados. Já que ele fez isso tão rápido, deixa eu colocar mais dados. E aí você fica com um monte de dados, um monte de código, um monte de categorias e você não sabe o que fazer com elas. Eu cheguei a ter, às vezes, material no volume de 3.000 páginas para analisar. É impossível você fazer um relatório com 3.000 páginas de dados categorizados para analisar, né? Então nós temos os comentários dos usuários desses programas. Primeiro é que eles exigem múltiplas abordagens analíticas, manual e computacional. E ele aumenta a confiabilidade dos seus dados. Eu uso principalmente para isso, gente. Eu uso para ver se os meus dados são confiáveis ou não, se são validáveis ou não. É crucial que o pesquisador, novamente estou falando, tenha uma experiência não só em programa, mas como em metodologia, porque ele tem que ter um controle sobre o processo. E muitas vezes quem controla é a máquina e não somos nós. Sabe quando o computador dá aqueles tilts que a gente não sabe o que ele fez, mas apagou tudo que a gente fez? Pois é isso. Qual é o melhor programa? Pela análise dos usuários, o melhor programa é o MaxData. Mas eu tenho minhas dúvidas. Como eu disse, eu uso o Atlas TI. Por que o MaxData é considerado o melhor para os usuários? Porque ele tem funções integradas de código, comentário e memorando. E suporta a inter-relação entre os dados, a codificação de memorandos é maior e uma relação ao design também. O design dele é muito fácil e facilita o uso de geração de teoria. Eu já usei uma vez, uma aluna de pós-doc minha também usou, é muito boa nisso. Além dele ser caríssimo,
é muito mais caro do que os outros, ele é mais institucional, assim, as pessoas compram, usam pela instituição, muitas vezes, como no meu caso, a minha instituição não faz muito pesquisa etnográfica, então não faz uso desses programas e nem tem dinheiro para comprar, então para mim ficou muito difícil. Mas eu uso o Atlas TI porque é um preço razoável e é o que eu gosto mais. Então é assim que eu vou concluir a minha aula sobre análise de dados, lembrando um pouco o que eu falei, né? Eu falei sobre o tratamento de dados, sobre os paradigmas de pesquisa, sobre a etnografia clássica e crítica, sobre os processos de análise de eventos e temas, sobre a codificação desses processos, sobre o uso de computação para análise de conteúdo, sobre os pacotes computacionais e as preocupações e também os comentários do usuário sobre eles. Essa é a nossa aula por hoje. Obrigado pela sua atenção. Até!